Olá, aqui é o Pastor Rafael e eu quero trazer mais um vídeo para você. Bom, máfia de pregações, mas que assunto? O que você quer dizer com isso, pastor? Vou explicar a você. Agora, nesses tempos em que as igrejas, se não fecharam, mas tiveram seus cultos com frequências diminuídas, em que a roda do sistema evangélico, se é que eu posso chamar assim, diminuiu muito a sua velocidade. Eu creio ser um momento correto para que nós pensemos em algumas coisas e reavaliemos nossos conceitos e as nossas atitudes como cristãos, todos nós. Atualmente, as coisas funcionam mais ou menos da seguinte forma. Para se convidar um pastor para pregar em uma igreja, principalmente igrejas maiores, igrejas com relevância, igrejas grandes, conhecidas, o que se leva em conta não é o que deveria ser levado em conta. Pensa-se exatamente assim, e eu sei porque eu estive dentro disso e saí para a glória do Senhor. Prefiro passar as minhas dificuldades do que estar dentro de um sistema desse. Pensa-se assim, mascarado sob espiritualidade, mas na verdade, quando senta-se na mesa, pensa-se assim. O pastor é conhecido, o pastor tem a capacidade de trazer quanto de pessoas para o culto. E a pregação dele tem a capacidade de mobilizar as pessoas a ofertarem o quanto? Quanto é essa capacidade que ele tem de trazer pessoas e de mobilizar pessoas para ofertarem? Ah, é tanto. Ele tem a capacidade para trazer tantos reais. E eles prospectam isso, até por histórico, já ter convidado, conversa com outras igrejas que já convidaram esse pastor. É assim que acontece, tá? Quem conhece sabe. E aí pensam, vale a pena chamar? O cachê dele é tanto. Só que não chamam de cachê, chamam de oferta mínima. Não é verdade? E aí dizem que é cachê, que é oferta mínima. Mas na verdade é um cachê, porque se não pagar a oferta mínima, ele não vai. Então, não é oferta, é cachê. Concorda comigo? E aí colocam na ponta do lápis, na balança. Quanto eu tenho que pagar para ele vir é menor ou maior do quanto ele vai trazer de pessoas para cá e automaticamente aumentar a minha arrecadação. Se eu arrecado mais, ou terei potencial de arrecadar mais, do que o que eu tenho que pagar para ele vir, vale a pena, vamos convidar. E aí faz-se convidado da noite, é fulano de tal. É isso que acontece, infelizmente. Eu não queria estar dizendo isso, mas é assim. Não estou generalizando, é óbvio que eu não posso fazer isso, mas 90%, sobretudo de igrejas grandes, de igrejas famosas, de igrejas que são referências por aí, é assim que ocorre. Não há, infelizmente, quase nenhuma exceção dos grandes e conhecidos pregadores. E por isso eu chamei esse vídeo de máfia de pregações. Porque isso não é evangelho. Agora me diga, o que é isso que eu contei aqui que ninguém pode negar? Ninguém pode negar. É claro que pode haver exceções, alguém pode dizer, eu não faço isso, eu não convido assim. Amém, glória a Deus. Mas a maioria faz e até os que não fazem sabem disso. O que isso que eu contei aqui tem a ver com o evangelho de Cristo? Tem a ver com o mandamento de Cristo? Tem a ver com o chamado para se pregar o evangelho? Nada. Absolutamente nada. Eu, por exemplo, jamais cobrei um centavo para estar em uma igreja. Preciso muito, nosso ministério precisa, até porque não promovemos barganhas com Deus. Precisamos, e nesse momento aí de coronavírus, estamos precisando muito da ajuda daqueles que nos acompanham, conhecem a seriedade do nosso trabalho, mas jamais eu me renderia a isso. Nem livros, quantidade mínima de livros, eu sou escritor. O Ministério Muros do Evangelho, 85%, 90% vive dos meus direitos autorais que eu dou 100% ao Muros do Evangelho, ao Ministério. Mas eu não coloco uma quantidade mínima de livros. Olha, para eu ir pregar nessa igreja eu tenho que
vocês têm que comprar 50 livros. Se as pessoas não comprarem, a igreja compra. Nem isso eu faço. Eu peço transporte, hospedagem, alimentação, se for longe. Transporte apenas, se for por perto. E isso porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu pagaria do meu bolso, porque é um prazer para mim pregar o evangelho. Se um dia eu tiver, nem isso eu vou pedir. E eu levo os meus livros, os livros do ministério, lá no fundo, no fim da igreja. Não é dentro da igreja não, é lá fora. No ato exterior, na varanda. Oferecemos para quem quer, passamos o trailer lá no final, e quem quiser comprar, compra. Quando compra é abençoado pelo conteúdo e ajuda o nosso ministério. Agora, isso, então eu não estou aqui contra convites a pregadores, nem contra que eles vendam seus materiais. Agora, essa balança que eu falei, o chamar um pregador, ser balizado por isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque acontece o que já estamos vendo. Homens de Deus, usados por Deus, são deixados de fora do esquema e não pregam, nem quase ninguém conhece, a não ser em igrejas menores, como eu vou falar. E os astros, os grandes e famosos, ainda que tenham começado bem, acabam se rendendo, porque se não se renderem, não entram no esquema. Então, eu deixo de convidar o pregador pelo que biblicamente eu teria que fazer. E o que é isso, biblicamente, que eu teria que fazer? Olhar para a mensagem dele. É evangelho genuíno? Genuíno que ele prega? Amém, posso convidar. Mas não só isso. A vida dele, óbvio, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Mas a vida dele, no geral, dá testemunho do que ele prega? Se essas duas coisas acontecem, aí sim, eu sei que eu posso convidar um pregador. Agora, quando eu não levo isso em conta, e levo a capacidade dele de trazer gente e trazer dinheiro para o caixa, e se essa capacidade cobre os custos que eu tenho com ele e ainda me dá algum lucro, ora, irmãos, isso é uma máfia de pregações, eu chamo assim. O termo máfia pode não se enquadrar, não é fora da lei, mas sob a ética cristã, para mim é um termo que se enquadra muito bem. Então, que esse momento de parada, de desaceleração, que estamos vivendo, sirva para que repensemos isso, repense isso, repasse esse vídeo, pense nisso. Isso está certo? Não. Vamos fazer esse vídeo chegar à maioria das pessoas, chegar aos líderes. Vamos repensar isso, não é assim. Não se pode deixar os verdadeiros servos de Deus, muitas vezes, ou servos de Deus reais, verdadeiros, que eu não quero chamar os outros de falsos, mas servos de Deus reais de fora, porque eles não são conhecidos por causa dessa roda de esquema que é totalmente avessa ao que está ensinado por Jesus no Evangelho. Vamos pensar nisso. Agora, os pregadores que não são tão conhecidos, eles acabam tendo um trânsito maior nas igrejas menores, ou até em igrejas um pouco maiores, ou talvez igrejas históricas, que têm ainda valores do Evangelho, e uma vez ou outra são convidados a igrejas maiores, mas quando são convidados, na verdade, eu passo por isso direto, os meus livros vão ficando conhecidos e as pessoas perguntam quanto é para você vir. Entram em contato com o ministério e perguntam quanto é para o pastor Rafael vir. E a gente diz nada. E quando a gente diz nada, as pessoas até perdem o interesse, esse aí não está no esquema. E eu nem quero estar. Eu, junto com o Ministério Muros do Evangelho, passamos muita dificuldade, precisamos muito de ajuda. Quando você compra os nossos livros, estão aqui nos links, você ajuda. Quando você tem aqui o link para você ajudar, ou depositando, ou com cartão, mais de uma oferta de amor que você quiser dar. Não tem barganha, não tem Deus vai te devolver, não tem nada disso. Tem o seu amor e o seu acreditar que nós somos sérios e pregamos o Evangelho e usaremos os recursos para isso que você vê que nós fazemos. Procure Muros do Evangelho no Google, você vai ver o que nós fazemos em site, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, aqui em todos os lugares. Precisamos, mas eu não me rendo a isso. E que reflitamos. Reflitamos para voltar às Escrituras. E voltar a convidar os pastores. Que as igrejas voltem a convidar os pastores pela mensagem que pregam.
pela vida que vivem, condizente com tal mensagem, e não pela capacidade de geração de lucro ou de frequência de pessoas na igreja. Isso não é evangelho, isso é alguma outra coisa que eu nem tenho o nome para dar, mas não é evangelho, não é bíblico. E que nós, pastores que pregam a verdade do evangelho, saibamos que seremos pouco convidados. Porque quando se diz a verdade, ela incomoda, a verdade afronta esse sistema que aí está. E é por isso que eu sei que incomoda. E é por isso que eu sei que as coisas acontecem de uma maneira a apontar para que eu seja muito convidado por conta dos livros e das vendas deles e dos feedbacks positivos, e quanto mais as pessoas falam, perguntam dos meus livros aos seus pastores, e aí eles tendem a me convidar, mas quando vem o que eu prego, no encaixe eles pensam, esse cara prega que não tem barganha, esse cara prega que a vitória principal é a vitória de Cristo, esse cara prega que podemos nos alegrar no sofrimento, esse cara prega que nem sempre Deus vai nos curar, que nem sempre Deus vai dar o que a gente quer, e isso aí não vai muito de encontro com o que a gente quer aqui na igreja. E aí não convida. Claro, não são todos. Muitos convidam a gente, muitas igrejas menores ou até maiores e sérias. Mas a minha intenção não é falar de mim aqui, eu só estou dando exemplo porque eu estou inserido nisso. Mas a minha intenção é que reflitamos. Vamos parar nesse tempo que a gente parou de coronavírus e vamos parar com isso. Vamos voltar ao evangelho. Vamos fazer esse vídeo chegar a líderes, a pastores. Pastores, vamos parar de cobrar. Eu sei que muitas igrejas deixaram os pastores, os convidados à míngua, não pagam nem transporte, não honram as pessoas. Mas isso não é motivo para a gente começar a ser mercenário e cobrar, e principalmente deixar de ir em uma igreja porque ela não tem condição de pagar a nossa oferta mínima. Isso é um absurdo. Pregador, pregue de graça. Leve o seu material, é justo, transporte, hospedagem, alimentação, mas não estabeleça oferta mínima, não estabeleça cachê. Você não é um mercador, você é comprado e chamado, comprado pelo sangue de Jesus e chamado para um ministério por ele, se é que ele te chamou. Então não se renda a isso. Confia em Deus. Vai ser difícil, vai ser complicado. Eu sei, eu saí desse esquema. Estou passando essa complicação, mas eu prego a verdade porque eu confio no meu Deus. E não no dinheiro, e no esquema, e no conhecimento, e na rede de contatos, e nessa balança maligna da qual eu falei aqui. Pregadores, voltem, preguem de graça, levem o material de vocês, amém. Agora, igrejas, não paguem também, estão cobrando alto, confiem em Deus, convidem outros que vocês conhecem, tem muitos por aí, vocês conhecem, assistam na internet que pregam uma mensagem genuína, que procuram viver como pregam. As pessoas não vão lotar o culto, não importa, confia em Deus, não importa o mensageiro, não importa a mensagem. Se a mensagem é de Cristo, ela será dada. E o que vai acontecer na sua igreja é muito mais glorioso do que aconteceria com um pregador famoso que não traz uma mensagem tão fundamentada na Escritura quanto o outro pastor que quase ninguém conhece. E também, o irmão não cobra, honre ele, igreja. Oferte por amor, dê o que vocês podem. Sobeje, porque ele é alguém que necessita muitas vezes disso para o sustento da sua família, para continuar o seu ministério, por exemplo, o Ministério Muros do Evangelho. Há pessoas que trabalham no ministério que dependem do que os meus livros vendem de direitos autorais, das ofertas que recebemos, porque trabalham 100% do dia no ministério para a propagação do Evangelho. Então, façam a parte de vocês também. Vamos usar esse tempo de pausa, de quietude desse coronavírus aí, para nos analisar a nós mesmos e parar com essa máfia de pregações. Vamos voltar ao Evangelho, voltar à simplicidade das Escrituras. Vamos fazer isso? Espalhe esse vídeo, deixe o seu gostei, porque o YouTube manda para mais gente. Compartilha com as pessoas, manda para o pessoal do WhatsApp que você conhece. Vamos fazer essa reflexão chegar às igrejas e aos pastores, a todos.
e todos confiando em Deus, mudar essa situação. Sair desse esquema, todos nós, para juntos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, e deixar que Ele faça a sua obra e use-nos para isso, e que no fim, Ele e só Ele seja glorificado. Amém? Os links das nossas redes sociais para você seguir estão todos aqui. Link para nos ajudar, nos enviar uma oferta. Estamos com dificuldade nesse momento, como eu disse. Não podemos sair às ruas e muito do nosso trabalho, principalmente com depressivos e suicidas, com o livro Quando Só Quero Desistir, ele é feito nas ruas. Então, se você comprar um livro, você nos ajuda. Se você enviar uma oferta, você nos ajuda. Se você puder ser um reconstrutor que ajuda com 15, 30, 50, quanto você puder por mês, você também nos ajuda e recebe as versões digitais dos meus livros de graça. Tá tudo aqui, tá? Assiste aqui, entra nos links aqui e você vai ver, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e vamos refletir. Vamos voltar às Escrituras. Amém? Deus te abençoe.